Hey, what's up? Everything okay? Cá estou eu, mais uma vez, com uma dica para ajudar você aí a ficar com seu inglês na ponta da língua. Bom, ao longo dos meus 18 anos, dando dicas de inglês na internet, e sim, o inglês na ponta da língua tem 18 anos online, e ao longo dos meus 30 anos ensinando inglês de modo geral, uma das perguntas mais frequentes é essa que é título deste vídeo. Como aprender preposições em inglês? Meu Deus do céu, como é que eu faço para entender essa jossa, essa birosca de preposições em inglês? Já vi muita gente perguntando dessa maneira. Então, neste vídeo, eu vou ajudar você de uma maneira bem prática, primeiro, a saber como aprender preposições em inglês e também a mudar a sua visão sobre esse lance de preposições em inglês. Mas antes de eu entrar nesse assunto aqui, você já sabe, né? O ritual que a gente sempre faz no YouTube. Curta o vídeo, comente. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Clica no sininho também aí para ativar as notificações sempre que rolar alguma coisa nova por aqui. E claro, acompanhe o inglês na ponta da língua nas redes sociais e também no site, porque assim você vai ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. Agora, vamos entender esse assunto aqui. Para começar, é o seguinte, alguns anos atrás eu publiquei um vídeo aqui no YouTube falando sobre preposições em inglês, regras definitivas. O vídeo é esse desse card que está aparecendo aqui em algum canto, ou ainda o link vai estar na descrição aqui abaixo para você. Lá naquele vídeo, do passado, eu digo que não há regras para se aprender preposições em inglês. Muita gente vai dizer assim, ô maluco, claro que tem regras, afinal de contas, a gente aprende lá que tem, quando for dia da semana a gente fala on, quando é mês a gente fala in, quando é hora, a gente fala at 7 o'clock, blá blá blá. Isso na verdade são observações que alguém fez e colocou como se fosse uma regrinha. Vai chegar um momento do aprendizado de inglês que você vai ver assim, preposições como into, onto, to, for, enfim, várias outras, e você vai falar, cara, quando é que eu uso uma e quando é que eu uso a outra? Qual é a regra para aprender isso? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que não tem regra, certo? Tem uma coisa que você tem que aprender que é observação. Você tem que aprender a observar a língua. Não é apenas observar a preposição, mas observar o chunk of language. Isso aqui é a palavra-chave. Observar o chunk of language. E eu vou te dar alguns exemplos para você perceber como isso acontece na prática agora. Para a gente se entender nesse vídeo aqui é o seguinte, eu vou levar em conta, vamos imaginar, na verdade, que você encontrou aí algumas frases em inglês. E aí você pensou assim, meu Deus, por que tem essa preposição aqui? Então não faça isso. Aprenda a observar o conjunto, o chunk of language. E aprenda o chunk of language. Aprenda o conjunto. Ok? Primeira frase é essa aqui, ó. The car ran off the road. Não pense, ai meu Deus, por que tem o off aí? Não poderia ser o carro saiu da estrada, não poderia ser o out of? Não, aprenda o conjunto, não questione muito não. Aí você aprende isso, ran off the road, o verbo normal. Run off the road, no passado, ran off the road. Saiu da estrada. E aí você cria outros exemplos, tipo, the motorcycle ran off the road. The bus ran off the road. The truck ran off the road. Pronto. E aí você vai aprendendo esse ran off the road, run off the road. Pode até ir no Google e procurar por mais exemplos e anotar no seu caderninho de vocabulário. Mas olha só que legal. Você não está observando a preposição sozinha. Eita, por que é off? Não poderia ser out of? Aprenda o conjunto. Ran off the road. Run off the road. Isso é o que vai fazer uma grande diferença se você encontrar esse conjunto num exame ou tiver que falar em algum momento. Ok? Tem mais. Nossa frase agora é essa aqui, ó. Essa aqui. What happened to her? What happened to her? Como é que você traduz essa frase? Em português a gente vai dizer o que aconteceu com ela. E aí você vai falar, meu Deus, por que é to? Por que não é happen with? Não é o mais lógico? Bom, pensando em português sim, só que em inglês não. Em inglês eles falam happen to. Ah, e por quê? Porque sim, a gente observa o conjunto, não é a preposição sozinha. Não tem uma explicação aí do porquê ser o to. Okay? Então eu aprendo isso, happen to. Então, no meu caderninho de vocabulário, que eu falo tanto no curso English Matrix, a gente vai anotar exemplos com isso.
Então, happen to, eu coloco esse exemplo, what happened to her. Posso criar outros exemplos, né? Brincando, what happened to you? O que aconteceu com você? What happened to you last night? O que aconteceu contigo ontem à noite? Eu ainda posso ir um pouco mais além, dependendo do meu nível de inglês, e dizer algo como, what happened to that book I lent you last year? O que aconteceu com aquele livro que eu te emprestei ano passado? E aí você aprende o conjunto, o chunk of language, happen to. E isso vai ampliando o seu vocabulário, o modo como você diz as coisas. Não está satisfeito ainda? Beleza. Vamos para outro exemplo. Nosso próximo exemplo é este aqui, ó. I had a dream about you last night. Em português a gente vai traduzir como eu tive um sonho com você, ou eu sonhei com você noite passada. E aí você vai falar assim, não deveria ser with, porque que é about? Porque em inglês é assim. Eu não observo a preposição. Vocês vão me ouvir falando isso direto. Você vai ter que prestar atenção no conjunto, tá? No chunk of language. Qual é o chunk of language aqui? Had a dream about someone. Ter um sonho com alguém. Aí a gente coloca o verbo normal, né? Have a dream about someone. Have a dream about something. Sonhar com alguma coisa, ter um sonho com alguma coisa. Isso é aprender o conjunto. Quer ver outro exemplo? Agora você vai tirar de letra. Olha essa frasinha aqui. That depends on what she says. That depends on what she says. Em português, isso depende do que ela vai dizer, né? do que ela falar. Tá vendo que em português a gente fala depende de, em inglês, depend on. Depend on. Eu aprendo o conjunto, não a preposição sozinha. Às vezes acontece isso aqui, ó. Você vai aprender ou ler uma frase como essa. She threw a ball to me. She threw a ball to me. O que essa frase quer dizer? Que ela arremessou, jogou uma bola para mim. De boa, tranquila. Ela arremessou a bola para mim. She threw a ball to me. Ok? E às vezes não, né? Vai acontecer da gente trocar a preposição e mudar o sentido disso aqui. Então eu posso falar isso aqui, ó. She threw a ball at me. She threw a ball at me. Eu mudei a preposição para at. Porque agora o sentido é de que ela jogou uma bola em mim. Ela foi na maldade jogando aquela bola. She threw a ball at me. Ok? Isso acontece também com o verbo shout, gritar. Eu posso dizer algo como I shouted to her, but she didn't listen. Eu gritei para ela, mas ela não ouviu. E tenho I shout at her, and I'm sorry for that. Eu gritei com ela e sinto muito por isso. Então, como nós aprendemos preposições em inglês, você já entendeu o recado, né? Não é regrinha. Eu aprendo preposições em inglês observando o uso, conforme eu estiver lendo um texto. Agora, é claro, eu não vou fazer isso, né? Toda vez que eu ver uma preposição, eu vou ficar, meu Deus, e agora? Eu vou fazer isso com aquelas que eu achar diferente. Então, eu encontrei um onto e um inter. Eu vou ver o que tem perto deles, que palavras são, e vou aprender aquele chunk, o conjunto. Claro que eu poderia dar inúmeros outros exemplos para você entender isso aqui, mas eu acredito que a ideia já esteja clara, tá? O meu recado aqui para você é o seguinte: não preste atenção só naquela visão aqui, né, da preposição. Observe tudo, o conjunto, o chunk of language. Eu falo muito sobre isso no meu site, inglesnapontadalingua.com.br. Falo nas minhas aulas Inglês com Chunks todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas e 20 minutos, aqui mesmo no YouTube. Eu falo nos meus livros, né, Gramática de Uso da Língua Inglesa e também no Combinando Palavras em Inglês. Vou deixar os links aqui abaixo para você ir lá na Amazon e, quem sabe, adquirir os livros. Enfim, quando você começar a entender essa ideia de aprender as preposições por meio dos chunks of language, a sua vida como estudante de inglês vai ser outra e você vai parar com essa maluquice de quando que eu uso uma preposição, quando que eu uso outra, ou qual é a regra para eu aprender essa preposição. Você vai aprender a observar o conjunto. Isso foi o que me ajudou a desenvolver muito o meu inglês, porque assim como você, eu também me fazia essas perguntinhas, né? E quando eu comecei a entender isso aqui e aplicar, mudou completamente. Hoje, quando eu vejo uma preposição num uso estranho, deixa eu ver o conjunto. E assim eu sigo feliz da vida com o meu inglês na ponta da língua, ok? Gostou da dica? Curta, comente, compartilhe, manda para os amigos e, claro, inscreva-se no canal, siga nas redes sociais. Bye, bye, take care.